Ok? Ok. Bom dia a todos. Eu sou José Mário, estudante do mestrado do programa de pós-graduação em educação da PUC Campinas, e hoje nós estamos aqui reunidos para uma entrevista com uma expoente da pesquisa em formação de professores no Brasil, a professora Magali Aparecida, professora doutora a Galia Aparecida Silvestre, e desde já nós queremos dar as boas-vindas e os nossos agradecimentos à professora que tão gentilmente vai nos conceder essa entrevista falando um pouco de sua trajetória, de suas contribuições para a pesquisa. Esta entrevista é uma proposta vinculada ao programa de pós-graduação da PUC Campinas, sobre uma disciplina eletiva de formação de professores e práticas docentes, ministrado pela professora doutora Luciana Haddad Ferreira, mais conhecida como Nana. Professora Magali, bom dia, seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação aqui conosco. Vou passar para minha colega, a Wilze, que vai falar mais um pouquinho. Bom dia, eu sou a Wilze, também estudante do programa de pós-graduação da PUC Campinas. Estou juntamente com o Zé Mário fazendo esse trabalho da disciplina da professora Luciana. E nesse momento eu vou fazer uma apresentação sobre o currículo, né? Um currículo extenso, um currículo incrível da professora Magali. É, é, para a gente conhecer um pouquinho ela. Ela é pedagoga, doutora e mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou residência pós-doutoral no programa de pós-graduação e educação, doutorado latino-americano da Universidade de Minas Gerais. Desenvolve estudos de pós-doutoramento na Universidade Pedagógica Nacional de Buenos Aires. É professora associada da Unifesp e é pesquisadora do campo de formação de professores, além de ter trabalhado por mais de 15 anos em escolas públicas das redes estaduais e municipais de São Paulo, como é professora dos primeiros anos do ensino fundamental, de educação de jovens e adultos e coordenadora pedagógica. Também membra titular do Comitê Científico representante da ANPED. Isso é só um pouquinho do currículo da professora Magali. É um currículo extenso e incrível, e nós agradecemos esse momento de compartilhar com a gente a sua trajetória, um pouco de todas as suas vivências e experiências no campo da educação como pesquisadora de formação de professores. Para iniciar, nós, eu falei aqui um pouquinho do seu currículo, mas nós queremos ouvir da professora Magali, né? Quem é a professora Magali? Qual é a sua trajetória? A gente quer conhecê-la pela sua ótica. Então, bom dia, né, a todos e todas. Primeiro, agradeço bastante o convite, o Wilson e José Mário. Agradeço a professora Luciana. É uma honra conversar com vocês, né? Ser, é, enfim, ser considerada aí uma referência na área, né? Sempre é bom para a gente que tem uma trajetória bastante extensa. Vocês estão me ouvindo? Porque algumas a imagem do José está um pouco congelada, mas tá bom. Então, vou começar dizendo que eu tenho aproximadamente 40 anos de magistério. Eu comecei a lecionar com 18 anos, na década de 80. Quando eu me formei professora, a formação de professores ainda era no nível do segundo grau, que hoje é o ensino médio, era um ensino médio técnico, digamos assim, né? E só havia duas saídas
as pessoas que moravam no bairro que eu morava, né? Porque naquela época a gente também estudava desde a pré-escola até a oitava série, não era ano e não eram 9 anos, né? Eram só 8 e era série, porque era 5692, não era a LDB de 1996, muito tempo atrás, né? Só havia duas alternativas: ou nós íamos para a escola técnica, que hoje é o Instituto Federal de São Paulo, estudar as carreiras masculinas de eletrotécnica e etc. Ou nós íamos para uma outra escola técnica próxima, né, ao bairro, fazer nutrição, edificações ou magistério, né? Então, nessa época, eu escolhi fazer o magistério. Eu penso que com uma influência muito grande do meu avô, que era professor, né, que teve escola, e eu cresci numa escola de datilografia dele, coisas que vocês também nem possam imaginar o que seja. Enfim, a gente aprendia, né, a datilografar ou a escrever na máquina, né, não no computador, porque naquela época não tinha. E eu fiz magistério. Então, antes de terminar o quarto ano do magistério, que era uma espécie de especialização em educação infantil, né? Era a continuação da formação em educação infantil, eu já consegui aulas. Então, por isso que eu comecei a trabalhar muito cedo no magistério, porque eu já trabalhava antes com outra coisa, né? Então, de lá para cá, o que que eu fiz? Eu fui professora substituta, eu fui professora titular, prestei concurso no estado, prestei concurso na prefeitura. Depois, eu fui coordenadora pedagógica. Eu também prestei concurso em didática para dar aula no magistério. Naquela época ainda tinha, né? Como eu falei, década de 80, finalzinho, comecinho da década de 90. Então, eu fui professora titular de ensino de didática no magistério. E aí, eu era uma professora, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo quando o Paulo Freire foi secretário de Educação. Foram os melhores anos de profissão da minha vida, né? Os melhores salários, a melhor formação. Nós tínhamos muitos cursos de formação, foi muito importante essa época para mim, né? Como professora. Eu aprendi bastante. Mas sempre tinha uma insatisfação, eu achava que minha formação faltava alguma coisa, enfim, né? Então resolvi ir para o curso de pedagogia. Então, ao fazer o curso de pedagogia, eu já era professora, então isso já fez toda a diferença, né? Então, eu fiquei alguns anos, no finalzinho, no 1995, então quase finalzinho da década, metade, né, da década de 90, eu resolvi ir para o mestrado, porque foi bem na época que eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura, né, a Secretaria de Educação incentivava muito o estudo, então eu entrei em contato com muitos professores que também faziam, que davam as aulas e faziam mestrado, enfim. Aí eu achei que ali que eu queria estar, né? E comecei a fazer o mestrado em 1995. Só que eu não sabia que com o mestrado eu poderia dar aula na universidade, no ensino superior, no curso de pedagogia, né? Não sabia disso, eu queria aperfeiçoar a minha prática. E fiz o mestrado do jeito que vocês fazem também, né? Com tempo super curto, trabalhando, sem bolsa, né? Eu tive uma bolsa na PUC, mas naquela época era permitido pela CAPES, era uma bolsa que pagava a mensalidade da PUC, o que ajudava bastante, né? Não dava para mais nada, ela ia direto para a PUC, mas ajudava bastante, porque a PUC é uma universidade excelente, mas é confessional e é paga, né? Então ajudou bastante essa bolsa. No entanto, quando eu estava terminando, eu lembro que eu ia defender em setembro, outubro, alguma coisa assim. Eu fui convidada a dar aulas nos cursos de licenciatura, que não eram cursos ainda, eram módulos, que é o famoso 3+1, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu me lembro que eu falava assim, mas não é possível, eu não vou dar conta, né? Quem sou eu para trabalhar na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma universidade muito importante aqui em São Paulo, né? E aí a minha irmã falou: você vai, se não der certo, você sai. Você não pode não ir, né? Não se dar essa oportunidade, né? E isso fez toda a diferença, porque aos poucos eu fui
gostando de trabalhar com formação de professores e percebendo que não dava para acumular todas as funções, né? Então, eu fui deixando a rede pública, que por um lado não foi bom, porque eu sempre defendi a educação pública, a escola pública, a universidade pública, mas por outro foi importante porque eu trabalhava com as disciplinas de didática e prática de ensino. Então, havia lá uma disciplina de prática e de ensino em que as estudantes iam toda sexta-feira para as escolas. O Mackenzie fornecia até ônibus para a gente ir para as escolas, né? Então, esse vínculo com a escola pública eu nunca consegui desfazer, ainda bem, né? Então, mesmo estando na universidade, eu continuei com esse contato, fazendo esse trabalho que eu acredito que é importante de a instituição formadora estar em parceria com a escola, né? Então, isso, desde lá da década de 90, finalzinho da década de 90, eu tinha clareza, né, do quanto isso era importante. Bem, aí eu comecei a trabalhar no Mackenzie, comecei a trabalhar em outra instituição também, na Universidade Capital, e mais ou menos uns 10 anos depois, 8 anos depois, eu fui para o doutorado. E o meu objeto, na PUC também, e meu objeto de estudo no mestrado, ele foi relacionado com a formação de professores, então eu queria entender qual era a concepção de aprendizagem das estudantes do magistério, qual era a concepção de aprendizagem que elas tinham, né? Então, muito ligado à psicologia. E no doutorado, eu trabalhei com os sentidos e significados dos estágios supervisionados. Então, eu sempre. Por que que eu estou contando tudo isso, né? Porque eu tenho uma trajetória longa de magistério, aí depois eu saí da educação básica, fui para o ensino superior, mas eu não me desvinculei da escola pública, e a minha trajetória ela é muito associada a esse campo da prática, digamos assim, né? Do fazer docente, que é intrinsecamente ligado com a unidade teoria e prática, né? Essa também é uma concepção que eu faço questão de reafirmar, né? Mas sempre trabalhei com essas disciplinas que, de certa forma, têm uma inserção com as escolas públicas. Aí depois eu me formei, terminei o doutorado, saí do Mackenzie, saí da outra universidade que eu estava, né? Foi um período bem difícil, porque quando eu comecei a trabalhar no magistério, no Mackenzie, eu era uma das únicas professoras que tinham mestrado, por isso que eu fui contratada, inclusive, né? Houve uma mudança na legislação em relação a isso, a obrigatoriedade, né? Veio a LDB e a LDB exigiu minimamente 33%, né, de um terço de professores com jornada integral e mestres ou doutores. As universidades, as faculdades não tinham isso, né, com exceção da USP, que exige isso para concurso, enfim, né, mas as universidades privadas, confessionais, menores, enfim, elas não tinham essa exigência. Então, havia um mercado muito grande, né? 10, 12 anos depois, isso foi mudando um pouco, né? Então, eu fiquei aí 1 ano, 2 anos com bastante dificuldade de conseguir emprego, porque eu era doutora, e a doutora era uma professora mais cara, digamos assim, né? Principalmente para as instituições privadas. E aí, no governo Lula, houve a expansão das universidades públicas, né? Nós éramos pouquíssimas universidades federais, tínhamos, né? O país tinha poucas universidades federais e elas foram expandidas para mais de 60 universidades. Isso aconteceu com a Universidade Federal de São Paulo, que é onde eu estou até hoje. Então, em 2009, eu prestei o concurso, passei, né? E estou aqui. E trabalhando, prestei o concurso para uma disciplina de didática, planejamento e avaliação, e também sou preceptora do programa de residência pedagógica. Então, basicamente, né, muito resumidamente, né, a minha jornada se resume a isso, né, formação de professores. Por isso que eu estou hoje no programa de pós-graduação em educação,
numa linha que trabalha as questões relacionadas à formação de professores, ao campo, né? A formação de professores é um campo de pesquisa, né? Muito mais do que formar professores, né? A gente tem um campo que se denomina formação de professores, mas que extrapola a própria formação, né? Um campo conceitual, tem um marco aí teórico específico. Enfim, tem mais coisas para contar, mas vou parar por aqui. Me ouvem? Sim. É um né, ouvir a sua trajetória e nela a senhora já traz algumas marcações importantes do processo de como o campo foi se estruturando e se estabelecendo, né? Acho que a gente consegue perceber isso na sua fala. Professora, a senhora trouxe um relato, né, de que ao ingressar no magistério ali em São Paulo, teve essa vivência de Paulo Freire como secretário de Educação. Paulo Freire está bem marcado nas suas pesquisas, é um marcador dentro do que a senhora vem pesquisando aí. A senhora considera ele como uma inspiração na pesquisa, como esse contato de ter visto como um gestor público interviu de alguma maneira na sua forma de ver a formação e se tornar uma pesquisadora do campo da formação de professores? Então, acho que as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, né? Para os jovens é importante, acho que ouvir isso, né? A gente faz algumas escolhas, né? Mas as escolhas vão levando a outras coisas que vão aparecendo e a gente vai abraçando, né? Então a vida ela é muito dinâmica, né? Não acredito numa predestinação, mas eu não acredito também que as coisas aconteçam, né? Enfim, não é assim. A gente vai trilhando caminhos e os caminhos vão aparecendo e a gente vai escolhendo os caminhos. Então, eu acho que a questão da formação de professores, ela aparece porque eu tinha muitos questionamentos sobre a minha formação e as dificuldades que a gente tinha, a dificuldade das crianças. Eu me lembro que quando eu era professora, eu participei de um congresso e a professora Lisete Arelaro, que já faleceu, uma pessoa enorme, né, na área de educação, mais recentemente agora discutia muito financiamento da educação. Eu lembro que ela fazia uma discussão sobre o ensino supletivo, que hoje é a EJA, né? E ela falava, não é possível, né? Como é que pode essa dívida, né, que o Estado tem com as pessoas que não conseguiram estudar em idade própria, tal. E eu trabalhava, minha primeira escola, eu não contei sobre isso, mas a primeira escola que eu comecei a trabalhar no estado era um centro de educação supletiva, que era o nome da época, né? 5692. E aquilo me incomodava demais, né? Porque eu não me conformava. Eu falava, mas por que os adultos não estudaram na época própria, né? O que acontece na escola? Numa ingenuidade muito grande de achar que o problema estava no sujeito, né? E não, na verdade, de como a sociedade se organiza e como é que produz, né, esse jovem ou esse adulto que precisa estudar depois, né? Então, isso foi nascendo da minha prática. Agora, o Paulo Freire aparece quando eu estou na universidade, na verdade, ele aparece, eu tinha um namorado, né? Nós éramos jovens, e ele entrou na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, isso década de 80. E ele me presenteou, eu tenho esse livro até hoje, eu falo isso para ele até hoje, inclusive, né? Nós não casamos, mas nós continuamos a amizade. É, ele me presenteou com aquele livro Cuidado Escola, que era um livro
que foi lançado na década de 80, né, pós-exílio do Paulo Freire, e que ele é totalmente ilustrado, né? Então, eu conheci o Paulo Freire por aquele livro. E aí, na universidade também, alguns professores, né, com muito receio ainda, eu tinha uma professora de sociologia que ela tinha muito receio de falar as coisas, porque ela tinha passado pela ditadura, tinha sido, enfim, tinha sido presa, tinha sido torturada, enfim, né? E eu lembro muito bem, mas ela dava aulas maravilhosas, né? Mas tinha muito medo ainda, era uma época de muito receio ainda, né? A gente não tinha, não era uma sociedade totalmente aberta e a gente tinha aí uma história bem triste, né? Para que a maioria das pessoas que estavam na universidade passaram. Então, o Paulo Freire vai aparecendo aos poucos, né? Mas ele acaba marcando mais quando dessa passagem pela Prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque eu trabalhava como professora, então a gente recebia, né, os materiais, ele fazia vídeos para conversar conosco, né, nas nossas formações. E eu trabalhei também no MOVA, no Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Então não era da Secretaria da Educação, mas eu era da comunidade, né? Então, eu trabalhava em duas frentes, cuja Secretaria de Educação tinha um trabalho bastante grande, né? Então, para vocês terem uma ideia, aquilo que chamava Delegacia de Ensino passou a chamar Núcleo de Ação Educativa, o que fez toda a diferença, né? Esses núcleos de ação educativa eram regionais, né? Que hoje são as diretorias regionais, né? Virou diretoria de novo, né? Na prefeitura. Eles tinham uma equipe multidisciplinar. Então, quando nós tínhamos as formações quando nós tínhamos a formação nas escolas ou fora dela, né, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar. Então, nós tínhamos pessoas de várias áreas, e como eu era professora de primeiro ao quarto ano, eu era uma professora polivalente. Então, a gente discutia, né, as questões da educação com uma equipe polivalente também. E o Paulo Freire, com a sua equipe, trabalhou na perspectiva do desenvolvimento do projeto político-pedagógico das escolas. Então, eu aprendi no processo, né, a desenvolver isso. Tem muita história, assim, eu vou cortando porque tem muita história e muita história boa. Então, na verdade, eu não conheci Paulo Freire pessoalmente, eu tomei o elevador com ele uma vez na PUC, né, e nunca esqueço da alegria, mas eu não pedi autógrafo nem nada, eu fiquei na minha, né? Mas nunca esqueço da alegria, porque logo depois ele acabou falecendo, inclusive, né? Mas é uma marca muito grande da gestão dele, né? Quem quer conhecer um pouco o que ele fez na gestão, tem que ler aquele livro dele sobre a educação na cidade, né? É um livro que ele editou e escreveu, né? Eu não me lembro qual é a editora. E ali ele conta um pouco quais eram as suas pretensões, né? Eu lembro que nós tínhamos material de um levantamento que foi feito com as crianças, o que as crianças queriam da educação, da escola, né? Eu lembro que eu fazia cursos fora dentro do meu horário, então alguém ficava com a minha sala, eu ia num lugar, né, regional, na região de Itaquera, onde eu trabalhava, tinha o curso de formação, aí eu trazia aquela formação para a sala de aula, fazia, né, as atividades, depois eu voltava para essa equipe formadora e a gente trabalhava de forma colaborativa. Então, por isso que eu falei, foi uma época que eu aprendi bastante. Então, tudo isso tem um pouco de Paulo Freire, né? Um pouco não, tem muito de Paulo Freire, obviamente, né? Então, acho que essa é uma marca. No MOVA, a marca ficou por dois motivos, né? Primeiro, porque era educação de jovens e adultos, então a gente trabalhava com o método do Paulo Freire, né? Eu supervisionava 11 núcleos de alfabetização, mas a gente tinha um trabalho conjunto, né? O MOVA ele era financiado pela secretaria, então a gente tinha um trabalho conjunto, e nesse trabalho conjunto,
que aí que eu falei do mestrado, né? Tinha uma equipe de professores muito valiosa, inclusive eles tinham, a gente trabalhava com dados de pesquisa, então, quando nós íamos para as reuniões com a secretaria apresentava, ela tinha uma equipe específica de pesquisa e ela apresentava os dados, então, as discussões eram discussões de alto nível, né? Sobre educação de jovens e adultos, então, por isso que eu falei, eu acho que é uma época que os professores viveram, nem sei se todos aproveitaram, enfim, mas que não se viu depois na história, né? Até porque, na verdade, quem deu a força política foi a Luísa Erundina, né? Que está até hoje aí com a força que ela tem, mas ela também fez aquilo que a gente desenvolve nos nossos estudos, né? E sempre faz esse diagnóstico. Ela associou, né, a formação com condições de trabalho e com salário. Então, a gente tinha formação, nós tínhamos autonomia. Eu lembro que a gente participou de um processo de currículo em ação, então, nós discutíamos o currículo da cidade. Havia uma produção dos professores sobre esse currículo, tudo em forma de cadernos, né, que serviam de referência para a gente. Então, não tinha uma prática impositiva, era uma prática que trabalhava com a autonomia e alteridade do professor, e nós tínhamos um salário bom, né, um bom salário. Então, aquele governo ele conseguiu associar, é lógico que tinha problemas, né? Mas o que está marcado é isso, associar uma série de coisas dando condição para o professor, né? Mas o Paulo Freire ele foi aparecendo muito mais forte, né, nessa situação em que tudo isso era colocado, e ele fala, né, no livro a Educação da Cidade, ele fala desse movimento, né, que eu acho que essa é a marca registrada dele, né, a questão da dialogicidade e a questão da coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, né? Então, essa época a gente percebia muito isso, né? Uma coerência entre aquele discurso, né, altamente progressista dele e efetivamente aquilo que se tentou implantar na rede de São Paulo, né? Então, por que que Paulo Freire é uma das minhas referências? Porque eu li e fui me identificando e também porque eu vivi, né, uma prática que ele proporcionou. É lógico que foi com toda uma equipe, né, mas ele era a pessoa que organizava essa equipe, né, e num governo que criou a condição objetiva para isso, acho que é bom lembrar, né, disso. Então ele foi sendo incorporado, né, aos poucos na minha própria prática, né. É, eu acho que Paulo Freire também ele é marcante porque quando a gente lê suas obras, né, é, a gente percebe o pensamento dele logo de início, depois ele é exilado, né? Então, por que que uma personalidade dessa é exilada? E quando a gente lê a obra, a gente percebe, né, o quanto ela pode ser revolucionária, né? Revolucionária no sentido de pensar a escola como um lugar que emancipa pessoas, né? E não cria índices para financiarização e etc, etc, né? E aí a gente vai percebendo o quanto ele vai dizendo assim, que a gente tem que olhar para a escola, que a gente tem que olhar para o entorno, que a gente tem que olhar para o aluno, que a gente tem que considerar a realidade do aluno, sem descaracterizar aquilo que é importante da escola, que a gente tem que promover o diálogo, e o diálogo não está só na fala, o diálogo está no material, o diálogo está no filme que você leva para a sala, o diálogo está na forma que você responde a uma pergunta, né? Então ele vai escrevendo coisas que a gente vai se identificando, né, como professor e, e vai entendendo o quanto é importante essa passagem, né, dessa educação escolarizada das crianças e dos jovens e dos adultos, né, para aquilo que é uma palavra que ele usa muito, mas que eu acredito muito, que é a questão da emancipação humana, né? O conhecimento ele só tem valor, o único valor do conhecimento
que está muito longe, né, de ser uma mercadoria, mas que hoje ele é, na sociedade brasileira, se transformou numa mercadoria, mas o único valor que o conhecimento tem, se é que eu posso chamar de valor, é essa possibilidade da pessoa se entender como pessoa no mundo que ela está, entender esse mundo e, se não gostar desse mundo, tentar transformá-lo, né? Hoje não é muito difícil de não gostar, né? Porque o mundo está terrível, mas de qualquer forma, tudo isso foi na década de 80, num processo de redemocratização da sociedade brasileira. Então, esse ânimo, esse espírito, essa vontade, era uma vontade de um coletivo, né? Então, acho que os ensinamentos de Paulo Freire, o que ele escreveu, enfim, ajudou bastante, né? Nessa aproximação nesse não distanciamento até hoje. Embora eu tenha uma avaliação de que no Brasil a gente lê pouco Paulo Freire, ele está pouco presente nas universidades e muito menos na pós-graduação, né? Eu estou aqui na Argentina hoje, estou aqui há 7 meses e acabei recentemente fui a um colóquio, né, sobre ele. Vai haver um evento, então eles fazem um pré-evento, é bem interessante. E é impressionante como nas livrarias tem livros dele, muitos livros dele, é impressionante como o Paulo Freire, principalmente na educação popular aqui, ele é mais popular, digamos assim, né? Penso eu. Não sei se eu respondi, mas tem muita coisa para falar, eu fico me segurando aqui, né? E aí a gente, na verdade, só para terminar, esses escritos últimos aí sobre o Paulo Freire foi uma proposta que eu vou até apresentar aqui no colóquio, me lembrei, né? Vamos apresentar aqui no colóquio da Argentina. Foi uma proposta que nós fizemos a gente com os alunos da pós-graduação. Eu tenho um grupo de pesquisa e aí eu tenho pensado muito, né? Por que Paulo Freire não está tão presente? Isso foi uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, e aí nós nos propusemos no grupo de pesquisa, a ler a obra dele, A Educação na Cidade, pensando a formação de professores. Então, isso gerou 3 artigos, né? Dois que eu sou autora e um que não sou autora, mas as minhas orientandas escreveram sobre gestão e, e as ideias do Paulo Freire, né? Formação, gestão e as ideias do Paulo Freire. Então, foi uma experiência muito rica, porque, de certa forma, a gente discutiu Paulo Freire e produziu essa discussão a partir do nosso objeto, que é a formação de professores, né? Então, eu penso que são ensaios, assim, muito valiosos, porque também isso foi feito junto com os orientandos, né? Então a gente ia discutindo, ia debatendo, ia olhando o artigo, falando, não, isso aqui não está claro, esse conceito é importante a gente desenvolver, e foi uma construção muito rica e profunda, para além da ideia de que a gente tem que produzir artigo, valer ponto, ter o lápis em ordem, né? Então foram produções assim deliciosas. E uma maneira também de problematizar a questão das ideias do Paulo Freire na pós-graduação. Essa foi a experiência. Muito bom, professora Magali. Incrível ouvir aí um pouquinho sobre essa parte da história que a gente não vivenciou, mas tem a oportunidade de estar com alguém que vivenciou de forma tão intensa. É só uma dúvida, você está conseguindo ver a gente? Eu só estou vendo você, e o José Mário não. Não, é que para mim você não está aparecendo. Ah, Ah, voltou. tá. Eu não sei, minha câmera desliga de vez em quando. Não sei se é meu computador, ela estava desligada, desculpa. Não Não, sei tudo quanto bem. tempo ela desligou. Não, foi agora há pouquinho. Bom, diante de todo esse contexto, e você falou já um pouquinho aí dessa sua experiência, nós queríamos saber quais têm sido as contribuições desse movimento imersivo aí em Buenos Aires para você pensar a formação de professores no Brasil. Bem, é, primeiro, eu diria que eu aconselho aos pós-graduandos fazer ao menos
um doutorado sanduíche de 6 meses fora do Brasil. Acho aconselhável. Isso era uma proposta que eu tinha. Não vou me aposentar agora, mas praticamente eu estou no final da minha carreira, né? Então é um desejo que eu estou, antes de tudo, é um desejo que eu estou tentando não, porque eu já estou aqui, né? Colocar em prática e que deu certo, né? Então também isso é, tem muito a ver com a minha formação, porque eu penso que a gente vive numa conjuntura hoje muito complexa e toda a minha formação, principalmente minha formação política, né? Porque eu também fui do sindicato, da PUESP, por isso que eu falei, tem muita coisa que eu não contei, né? Sempre foi nessa perspectiva de olhar para a América Latina. Então, ultimamente, né, eu tenho me preocupado um pouco, embora eu não escreva sobre isso ainda, né? Mas eu tenho me preocupado um pouco com toda essa proliferação do neoliberalismo, né, no Brasil. Sou professora de avaliação educacional e planejamento educacional, então a gente estuda muito isso e eu queria entender um pouco melhor como é que isso vai se espalhando, né? A gente tem o Chile como referência, né? Uma referência ruim, né? Do neoliberalismo, enfim. Eu queria entender um pouco. Aí tem as limitações, né? Eu estou aqui sem bolsa, mas estar na América Latina foi uma opção, né? Eu não quis ir para a Europa, eu não quis ir para a Austrália. Eu falei, eu vou para a América Latina, não tinha muita clareza de qual país, né? Mas eu tinha clareza que eu queria ir para a América Latina. Então, por que eu estou falando isso? Porque são opções, né? Isso está relacionado com o meu objeto, que é a formação de professores, e isso está relacionado com um pouco como é que eu me entendo no mundo, o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo aqui no mundo, né? Entender o Brasil só para mim não está sendo mais suficiente, eu preciso entender um pouco mais o que está acontecendo de um modo geral. Então, sair do espaço de trabalho, sair do espaço de casa, conhecer outra realidade, outra língua, outra cultura, é algo que se a gente luta, né, para que as pessoas tenham casa, habitação, alimentação saudável, saúde, conhecer outros lugares e outras culturas, precisa entrar nessa lista, porque isso é muito importante, né? Porque o mundo é muito grande e as culturas são diversas e a história da Argentina se confundem com a história do Brasil, como se confundem. Tem um mapa aqui no Cabildo, que é a antiga cadeia, né, aqui da Argentina, lá na Praça de Maio, tem um mapa que tem todas as independências, as datas, né? Tem o mapa da América e tem todas as independências, né, de cada país. E aí você olha, você fala, essa história é muito comum, né? E a gente não aprende isso na escola. A gente aprende tudo fragmentado. E você olha e você fala assim, nossa, mas essa história é muito comum. Como também é comum a história, a época da ditadura militar, né? Então, e aí a gente já sabia disso, mas tem os seus propósitos, né? Então, a América Latina é uma potência, por isso que ela precisa ser reprimida. A gente está vivendo isso hoje, né? Com Trump, enfim, né? Com essa disputa, o Lula mantendo a soberania nacional, que isso é importantíssimo para um chefe de Estado, enfim. Então, a gente tem vivido isso hoje, não é para a gente dar certo. Então, ter essa oportunidade para mim é algo muito bom. Eu estou vivendo aqui o governo Milei e eu estou entendendo, né, de uma forma mais para além dos jornais, né, porque vocês aí no Brasil devem estar acompanhando. Eu estou vivendo aqui dia a dia toda essa disputa política e tudo isso que nós já vivemos aí um tempo atrás, né? Então, isso também é uma experiência importante. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou sendo orientada pelo professor Emílio Tente Fanfani. O Fanfani é um sociólogo, é um referencial teórico, né? Faz há muito tempo eu conheci a referência, né? Nos meus estudos na PUC, no meu doutorado, e ele trabalha muito com a condição docente, né? Um conceito sobre condição docente. Então, por isso que eu estou aqui com ele. Mas, na verdade, o que eu vim fazer aqui é um estudo comparativo entre Brasil e
Eu não sei se eu vou dar conta, já vou logo dizendo, vou tentar, porque são muitos dados, né? Não vou dar conta até terminar meu afastamento, mas sem dúvida vou dar conta de apresentar para a comunidade um resultado, porque eu acho que o resultado vai ser bem interessante. Eu tenho um grupo de pesquisa com 20 pesquisadores no Brasil e nós discutimos e estudamos os professores iniciantes da região do Alto Tietê. São 12 municípios no entorno do campus Guarulhos, da cidade de Guarulhos. São municípios da região metropolitana e são regiões muito, muito vulneráveis, né? São regiões que têm o índice de vulnerabilidade bastante disperso, diverso, né? Tem escola rural, coisas que a gente não sabia, porque, na verdade, essas cidades, elas são vizinhas de São Paulo e muito populosas, enfim, a gente nem percebe que mudou de cidade, né? Quando a gente está andando pela Via Dutra, de tão grandes que elas são, mas aí com esses estudos a gente tem percebido um pouco essas características, né? Então, como lá nós estamos estudando, aí, né, na verdade, aí no Brasil, nós estamos estudando o professor iniciante em territórios de alta vulnerabilidade, aqui o que eu vim fazer, um estudo comparativo sobre professores iniciantes do Brasil e na Argentina em territórios de alta vulnerabilidade, né? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou na fase de produção de dados, estou fazendo as entrevistas, e posso dizer a vocês que Buenos Aires não é a Argentina, né? Porque eu tenho ido em escolas muito interessantes, fora da cidade autônoma de Caba, estou indo na província de Buenos Aires também, que seria, eles chamam aqui de conurbano, mas seria a região metropolitana, né? Como é em São Paulo, como é aí nos outros estados, né? Eu sei que nós estamos falando de São Paulo, mas pode ser que outras pessoas nos ouçam, né? Mas, enfim, São Paulo tem São Paulo e depois tem a região metropolitana. Aqui tem a cidade autônoma, que é onde está o governo, enfim, a capital, né? A capital, e como nós temos no Brasil, e temos a província, que é o conurbano, que é a região que está no entorno, a região metropolitana seria, né? Para explicar melhor. E aí eu tenho ido em algumas escolas e tenho visto que não há muita diferença, pelo menos do ponto de vista da infraestrutura, não há muita diferença entre Brasil e Argentina, né? Há muita diferença, né? Eu posso dizer que há muita diferença em relação à contratação, em relação ao salário, né? Os professores estão com uma defasagem de salário muito grande aqui, por não terem aumento, tanto os professores da educação básica quanto os professores da universidade. E há uma diferença também na formação, né? Porque aqui os professores são formados ou nos institutos, ou eles são formados nas universidades, que era um modelo um pouco brasileiro, né? Ou era formado no ensino médio, e depois da LDB de 96, passou-se a ser formado nos cursos de pedagogia, né? Os professores de educação básica, ensino fundamental e educação infantil passaram a serem formados lá na universidade, na pedagogia, né? Nas faculdades e nas universidades. Aqui tem essas duas possibilidades ainda, né? Os institutos, eles são um produto das escolas normais. No Brasil, nós tivemos as escolas normais que se transformaram em habilitação específica para o magistério e depois foi para o ensino superior. Aqui não, eles tiveram as escolas normais que se transformaram nos institutos de formação e formam até hoje, né? Então, essa formação, do ponto de vista estrutural, não estou falando de qualidade, né? Do ponto de vista estrutural, ela é diferente do Brasil. Então, a minha ideia, a minha pretensão é conhecer um pouco dessa realidade dos professores, então eu estou entrevistando professores da escola primária e da escola secundária, que seria a nossa educação básica, e vou começar a entrevistar os professores do Brasil também, do ensino médio, né, ensino fundamental 2 e ensino fundamental 1. E estou tentando conhecer um pouco, então, essa região do ponto de vista da vulnerabilidade, enfim, como é que são esses bairros, e conhecer um pouco o sistema argentino. Então,
vim para fazer esse estudo, digamos assim, né? Não sei se eu respondo a pergunta, mas tá muito, ainda eu estou muito. A gente passa primeiro por um período de adaptação, né, num país diferenciado, depois que a gente começa a... Então, eu estou aqui há 7 meses, mas não dá para dizer, não, no primeiro dia eu cheguei aqui e comecei a estudar. Não é assim que funciona, porque você tem toda uma adaptação de língua, de moeda, uma série de coisas, né? Então, mas agora construir o instrumento, né? Depois de estudar, muito estudo, entender quais seriam as melhores perguntas junto com o meu orientador. E agora, então, eu estou estou produzindo os dados, o que não é fácil também, né? Porque são oito pesquisados, né? Oito participantes. E como eu não conheço as escolas, não conheço a região, também não é fácil conseguir com que os professores façam essa. Estou contando com muita colaboração de colegas, né? Eu estou na Universidade Pedagógica de Buenos Aires e faço uma disciplina, estou fazendo uma disciplina de maestria lá, né? Uma disciplina no mestrado. E aí tem colegas que são dos institutos, enfim, então eles me ajudaram bastante, outros professores que eu conheci aqui, mas também não, essa fase de produção de dados nunca foi uma fase fácil, né? Porque a gente tem os critérios e depois tem a realidade que vai se impondo. Mas eu já estou com 7 entrevistas prontas, só falta uma. Mas a minha pretensão é essa. Então, o meu objeto é conhecer a condição docente dos professores iniciantes daqui, do Brasil, né? No Brasil, a gente tem uma literatura muito vasta sobre isso, e fazer um estudo comparativo, né? Mas é isso. Ai, muito interessante, muito bacana. Você está vivendo essa oportunidade e também nos inspirar a, quem sabe, um dia também viver, né? Essa questão Sim, de sair do Brasil e ir para a América Latina ali, em algum país próximo, para viver essa experiência. Zé, sim. você tá aí? Tá tudo bem? Tô. Ah, Zé Mário? eu não vejo o José Mário. Eu também não. Bom, eu vou continuando. Nós não estamos te vendo nem te ouvindo, Zé Mário, tá bom? É, Diante de pesquisar um pouco sobre a sua trajetória, nós vimos uma entrevista no programa Ponto de Vista, que ocorreu em 2018 e que a entrevistadora ali, né, faz várias perguntas super interessantes e em sua fala um destaque sobre a importância da conversa política com o executivo e o legislativo. No contexto, vocês estavam falando dessa curva que existe dentro da Câmara, juntamente com esse apoio aí da universidade, é um curso de extensão livre, e você destaca, né, que dentro dos programas referente à formação dos professores e a aproximação com as políticas públicas, você fala um pouco disso, quais pontos você considera essenciais para essa interlocução e a efetiva ação entre políticas públicas e formação de professores? Então, como eu te falei, a minha trajetória sempre foi muito ligada, né? Mesmo eu saindo da escola pública, muito relacionada com a escola pública. Então, eu tenho uma trajetória como formadora de professores muito imbricada com essa necessidade de estar na escola,
né? Então, para mim, isso é muito mais do que um conceito hoje, né, que tem sido muito debatido, a relação universidade-escola, né, que eu acho que é um conceito, é uma ideia muito simplificada do que seja essa redação. Estou escrevendo um artigo sobre isso, inclusive, né, do que seja essa relação, mas na minha trajetória isso é muito forte, né? Então, quando eu chego na Unifesp, eu encontro no projeto pedagógico da Unifesp aquilo que nós denominamos de residência pedagógica da Unifesp, que não tem nada a ver com a residência pedagógica da CAPES, né? Embora a CAPES tenha copiado o nome, mas enfim, eu acho que copiou, né? Porque é igual. O que era a residência? Eu digo era porque hoje já passou por uma série de transformações, mas o que era a residência? Era um programa dentro do projeto político-pedagógico que incluía os estágios supervisionados. Então, quais eram as premissas? Inserir os estudantes eu vou chegar na resposta, tá? Inserir os estudantes nas escolas públicas. Então, isso já era uma opção do projeto político-pedagógico. De Guarulhos, por quê? Porque isso possibilitaria que os docentes estivessem na escola, né? Num período de imersão, quer dizer, não fazer o estágio a qualquer tempo, mas fazer durante um mês, com reuniões junto com os professores. Então, nós íamos para as escolas, a gente vai para a escola, apresenta os estudantes, a gente participa dos horários coletivos dos professores, a gente faz reuniões que a gente chama de preceptoria na Unifesp, sobre o que acontece na escola, nós conhecemos as escolas, e isso é muito interessante, porque os alunos vêm com uma impressão, e quando a gente conta a história da escola, o contexto, tal, eles mudam a impressão, né? Então, era uma proposta bastante rica do ponto de vista de estabelecer essa interlocução com a instituição formadora, né? Muito rica. Mas isso só, só foi se consolidando, digamos assim, porque nós tínhamos um acordo com a escola, mas a gente tinha, não, a gente tem um acordo com a escola de cooperação, mas a gente tem um acordo de cooperação com a Prefeitura de Guarulhos. Então, mudou o prefeito várias vezes, porque eu estou lá há 20 anos, então eu faço as contas de quantos prefeitos passaram, né? Estou quase 20 anos. Mudava-se os prefeitos, né, as prefeituras, a linha política do prefeito, mas a residência pedagógica continuava. Então, a coordenação, enfim, né? Porque tem toda uma estrutura que eu não vou explicar agora, senão eu não respondo sua pergunta, mas havia um compromisso oficial, inclusive, entre a Prefeitura de Guarulhos, a Secretaria Municipal, a Unifesp e as escolas. Tinha uma coisa que a gente fazia que era muito importante, e ainda fazemos. O professor, ele tinha que aceitar o aluno. Se ele falasse não quer estagiário, a gente não colocava estagiário na escola, entendeu? Então havia todo esse processo. Então mudava prefeito ou não mudava prefeito, a residência estava lá e está até hoje, né? Porque a gente, de fato, tem um trabalho coletivo com as escolas. A gente tem alguma coisa que nós chamamos de contrapartida, não é o melhor nome, né? Mas essa é a ideia da contrapartida, porque também compreendemos que não há formação inicial se não houver, na escola, né? Junto com a escola, se não tiver formação continuada. Então, eu mesmo dei uma assessoria para a secretaria, acho que uns 3 anos, sobre avaliação, gratuitamente, né? Porque fazia parte, porque eu comecei a falar sobre avaliação numa escola, em razão da residência, e aí alguém me ouviu, a secretaria me convidou, e aí a gente começou a trabalhar com a rede, né? Esse processo de avaliação. Então, é isso que a gente entende, mas então, primeiro, do ponto de vista acadêmico, pedagógico, é fundamental essa interlocução entre a rede e a instituição formadora, as escolas e a instituição formadora. Do ponto de vista pedagógico político, é fundamental essa relação entre a política pública e a universidade.
né? Então, essa aproximação, por exemplo, no Estado, é muito mais difícil essa interlocução, por N questões, né? Muito mais difícil. E isso reflete na forma como os estudantes entram na escola, como os estudantes discutem, né, a rede, mas aí são outras questões. Então, eu não sei exatamente qual era o contexto dessa minha entrevista, né? 2018, então a gente vai mudando um pouco a perspectiva, mas eu acho que eu não mudei essa perspectiva. Eu era diretora, né, do campus Guarulhos, então nós temos lá uns 4.000 alunos, acho que é por isso que eu fui chamada. E como diretora também, eu sempre defendi essa ideia de que a universidade ela tinha que estar relacionada com o lugar que ela está, né? Então, não só com a prefeitura, mas a gente tinha um trabalho também com a Secretaria da Juventude, então tinha lá um trabalho com a Secretaria de Segurança, né? Com o coletivo lá de segurança do bairro. Isso como gestora, né? Então, o tempo todo eu estou querendo dizer aqui o quanto é importante essa interlocução com o Estado, né? Porque a prefeitura é o Estado, enfim, essa interlocução da universidade com o Estado. Isso não significa que a gente tem que aceitar todas as políticas, não é isso, né? O que significa é que a universidade, como ela deve ser um espaço de produção de um pensamento crítico, ela tem o que dizer, né? Principalmente os seus programas de pós-graduação em educação. Ela tem o que dizer. Então, essa interlocução ela é muito importante. É muito difícil hoje, a universidade não é... Professora, Oi, muito. É, o que foi, Ilse? Eu estou aparecendo, não? Está me ouvindo? Tá tudo bem. Zé? Ele tá com umas questões com a internet. Eu Acho acho que que é sim. isso. Posso continuar? Pode. Então, é, tem toda uma discussão sobre como que a política é produzida, né? E como é que a política chega na escola. Mas eu quero centrar um pouco nessa questão do papel da universidade. A universidade não é o lugar em que os administradores, né, os gestores consultam para poder elaborar as políticas, né? Essa é uma disputa política bastante grande, por isso que a universidade tem que estar lá na construção do Plano Nacional de Educação, tem que estar lá no Conselho Municipal, né? Não sei se o José quer falar alguma coisa. Então, vou continuar. Então, esse espaço, ele é um espaço de disputa. Então, essa aproximação, ela é importante, mas com autonomia. Mas se a gente tem um curso de formação e coloca os nossos estudantes dentro das escolas, minimamente a gente tem que estar em conversa com a prefeitura e com a Secretaria de Educação. Essa conversa, às vezes, ela é mais tensa, às vezes ela é menos tensa. Do ponto de vista formativo, como a gente julga que é importante estarmos na escola, então essa conversa com a universidade, ela sempre tem que ser uma conversa, ela não é impositiva, porque a gente não vai mudar a política, né? Nós vamos mudar a política, mas ela tem que ser respeitosa, porque na verdade a gente entende que é importante e que nesses espaços a gente pode fazer algumas intervenções, né? Muitas vezes, como eu falei, de repente fiquei 3 anos lá na secretaria trabalhando, enfim, né? Trabalhando, dando uma formação, enfim, né? Então acho que essa é uma dimensão da política. Uma outra dimensão é na universidade nós fazermos o contraponto do que são as políticas educacionais hoje e produzir conhecimento sobre isso, principalmente nos programas de pós-graduação. Quando nós estamos na residência e nos estágios, a gente problematiza as questões que as estudantes trazem para a gente também está fazendo uma discussão das políticas públicas, né? Então, o professor faz curso porque vale ponto, né? Um pouco que isso é muito comum, né? Ele vai fazer curso por quê? Porque vale os pontos, ele sobe na carreira. Isso é uma política pública local, né? Muito global, mas enfim, local.
Então, o tempo todo nós estamos discutindo, né, as práticas que são decorrentes das políticas públicas. Então, lá na formação a gente faz isso. Agora, como produção de conhecimento no programa de pós-graduação, a gente tem aí uma obrigação, digamos assim, né, de fazer o contraponto do que significam essas políticas educacionais. Agora, no Brasil é bem complexo, porque nós temos as políticas locais, né, estaduais e municipais, e as políticas nacionais. E às vezes elas se conversam, às vezes elas se distanciam. Então, discutir a educação brasileira do ponto das políticas educacionais é algo bastante complexo, né? Por exemplo, a educação brasileira vai mal, né? Aí todo o depósito daquilo que é ruim vai para o governo federal. No Brasil não dá para a gente fazer isso, porque nós somos uma federação. Então, é necessário olhar cada estado, é necessário olhar os municípios e as condições objetivas. Então, não é fácil essa discussão da educação brasileira, né? Mas é muito importante nós produzirmos dados, né, sobre as políticas educacionais e na verdade, né, como eu sou do campo da formação de professores, eu acho que essa é uma temática muito instigante para nós, né? Eu vou até fazer uma fala na Amped agora, né, daqui um mês mais ou menos, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? O campo da formação de professores não discute as políticas educacionais, né? As políticas. Tem lá um GT5 que discute essas questões, né? Mas a gente discute sim as políticas de formação e sob qual aspecto? Sobre as questões atinentes ao campo da formação de professores. Então, a questão do desenvolvimento profissional é um conceito base? É um conceito base. Então, vamos olhar lá para 2024 e ver quais são os aspectos que potencializam ou não esse desenvolvimento. Né? A gente trabalha muito com a questão da formação para a autonomia do sujeito, então vamos olhar lá para o currículo e ver qual é o desenho curricular desses cursos e o quanto ele se preocupa. Então, tem um objeto específico do campo da formação de professores que foi se delineando, né, principalmente no espaço da Amped, no GT8, né, que é a referência nacional sobre o campo da formação de professores. É um campo, então tem uma metodologia própria, tem conceitos básicos próprios, e é com essas ferramentas, né, com esse conhecimento que a gente olha lá para as políticas públicas, né? É diferente o grupo que discute Estado, políticas públicas, olharem com outros referenciais, não que não sejam diferentes, são complementares, né? Mas aí a gente tem acho que é um pouco isso que você perguntou, né? As políticas e a formação. Então, a gente olha nesse ponto de vista. Então, quando a gente tem quando a gente teve, né, recentemente, a Base Nacional Comum de Formação de Professores, baseado nas competências, a contraposição foi super fácil de fazer, porque a ideia de competências está atrelada a um currículo que é absolutamente prescritivo, né? Então, se os estudos demonstram, né, que o desenvolvimento profissional ele se dá a partir da formação e das condições de trabalho, então, quando a gente olha para a legislação e vê um currículo prescritivo, a gente consegue fazer o contraponto e tem a obrigação de fazer esse contraponto, né? Então, acho que é isso que a gente tem feito um pouco em relação a essas mudanças todas em tão curto tempo, né? Então, a gente tem uma grande mudança nos anos 2000, aí conseguimos construir uma legislação, né, a várias mãos, com a sociedade civil, com as associações em 2015, que é a resolução de 2015. Depois há tudo aquilo que vocês já conhecem, né? Essa parte da história vocês viveram, que é o golpe de 2016, o governo Temer, né? Enfim, em 2019 a gente tem então um Conselho Nacional absolutamente atrelado às fundações e ao governo, né, da época. Então vem a 2 2019 e a 1 2020, que é sobre formação inicial e depois formação continuada.
E depois há uma mudança de governo, né? Inesperadamente, o Conselho Nacional também faz um grande conchavo e transforma a 2 2019, a 1 2020, naquilo que a gente conhece com a 4 2024. Então, veja, todo esse movimento histórico, político, né? Isso vai refletindo nos cursos de formação, isso vai refletindo nas lutas sobre formação de professores, isso vai refletindo nas escolas também, né? Porque hoje a gente tem uma política de formação ainda, embora com um texto um pouco mais melhorado, né? Mas a gente tem uma política de formação ainda muito atrelada a essa ideia de que a universidade tem que formar o professor para aquilo que a escola básica já está formatada, né? Principalmente a Base Nacional Comum Curricular. E a gente entende formação na universidade como o perfil, tem vários perfis, né? Então, entender sobre o currículo e ter capacidade de interpretar o currículo da rede, trabalhar a partir dele, além dele, etc. Essa é a formação que a gente deseja, né? E não formar para um currículo específico, né? Então, a política pública ela interfere nos cursos de formação, ela interfere na prática do professor, e a gente tem que o campo da formação de professores tem que ter essa competência não é a melhor palavra, essa capacidade, né, de fazer essas leituras. Então, não é só isso, né? O campo da formação de professores agora ultimamente tem olhado bastante, mas não é só para isso que olha. Eu estou olhando para os professores iniciantes, né? Dizer que não há políticas para professores iniciantes, né? Para esse início essa inserção profissional. Vai ser um resultado da pesquisa, porque isso já se fala, né? A literatura já fala isso. Então, vai ser um resultado de pesquisa, mas o meu trabalho não é sobre políticas públicas. Mas veja, todas as questões que foram apontadas no Brasil sobre o professor iniciante demonstram que não há uma política de inserção profissional para esse professor, e o quanto isso é importante, né? O quanto isso é importante. Mas também não é uma política para formatar o professor para entrar na rede, né? Não é isso que a gente acredita. Então, essas discussões elas são intercaladas. Agora, a política como objeto, ela tem uma forma, né? É um campo também, podemos dizer, né? É um campo. Então, há formas de você olhar, de você interpretar para as políticas. Tudo ok, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Enfim, acho que é isso. Não sei se respondi. Não, sei, tudo certo, respondeu sim. Zé Mário, tá tudo bem? Zé Mário? Bom, então vamos continuando aqui. Agora, entrando um pouquinho nas lembranças, nas memórias, a gente queria saber se você tem alguma memória, nessa sua trajetória, duas, de 2 pontos. A primeira é na trajetória de pesquisadora até então, alguma memória marcante que você gostaria de compartilhar e alguma memória marcante também do seu período na educação básica. Bom, a minha memória da pós-graduação, ela é muito forte em relação ao GT8 de formação de professores. Eu posso dizer, basicamente, que a minha formação como pesquisadora, ela se deu, obviamente, no programa de pós-graduação que eu frequentei, com a professora Vera Placo. Então, tem algumas características que eu preservo hoje, que tem muito a ver com o trabalho que ela fez, que ela fazia com a gente, né? Mas tem um pouco, bastante, né? Um pouco essa trajetória minha no GT8 da Amped. No programa de pós-graduação, na época em que eu estudei, não havia uma preocupação muito grande, estava começando, né, esse processo de avaliação, esses quadriênios, esses pontinhos todos, né, essa expansão do neoliberalismo na pós-graduação. É assim que eu não consigo
por mais que os meus colegas progressistas digam que é importante, e eu sou professora de avaliação, né, que é importante que os programas sejam avaliados, esta forma que foi escolhida é uma forma absolutamente instrumental e que pouco se preocupa com a qualidade da produção dos trabalhos em pós-graduação, na área de educação e em outras áreas, mas eu estou falando da área de educação. Mas eu sou voto vencido, então não tem problema nenhum. Tem uma questão que eu aprendi nessa trajetória, que é a questão da produção com o coletivo. Então, eu participava de grupo de pesquisa na PUC, e a gente debatia muitos projetos nossos de forma coletiva, porque a pós-graduação também é um trabalho muito solitário, né? Então, isso eu trouxe para mim, né? Por isso que eu tenho um grupo de pesquisa, é um grupo que funciona, são 18 pesquisadores, tem egressos, tem os novos que estão chegando, né? Tem alunos da graduação, então a gente tinha uma política de incorporar professores da rede, mas isso começou a ficar bastante complicado, porque são muitos professores, né? Então a gente acabou restringindo, enfim. Então, essa questão do coletivo, da troca, de você discutir o objeto conjuntamente, isso veio lá da PUC, veio lá da professora Vera Placo, né? Esse trato em tentar entender que existe um ser humano que está fazendo pesquisa, né? Que trabalha, que estuda, né? Mas que também não pode dar moleza e etc., né? Isso vem da professora Vera Placo, do meu convívio com os colegas, da PUC de São Paulo. Isso eu não tenho dúvida, né? Agora, essa questão de pensar a pós-graduação, de pensar o campo, de me ver como pesquisadora, a responsabilidade, né, de orientar, enfim, isso vem da minha trajetória na Amped, né? A Amped, para mim, era um lugar. Eu sempre senti necessidade de estudar, de conhecer, então, eu sempre participei de congresso, ia no SIMPEM, ia na PUESP e tal, mas. Então, eu continuei, né, né, com essa energia. E aí, eu encontrei a Amped, um lugar em que se debatia a produção do conhecimento, a formação de professores, enfim, mas eu não tinha clareza, né? E aos poucos eu fui entendendo. Então, a minha chegada no GT8, ela foi muito devagar. Então, eu já frequentava a Amped, então eu ia para a didática, ia para o GT8, ia para a política, eu ia ficar rodando, né? Como muita gente faz, e é muito legal. Mas aí eu fui me aproximando das reuniões de avaliação do GT. Então, eu participava, ouvia, e aí eu, né, comecei a falar também, enfim, até ser convidada como. E esse é o processo, né? Até eu não vou lembrar a data, eu não vou lembrar. Estou falando o começo dos anos 2000, né? Não vou lembrar as datas direito. É, e aí eu comecei a participar como avaliadora ad hoc, quer dizer, aqueles que fazem os pareceres dos trabalhos que são submetidos. Fui coordenadora, fui vice-coordenadora, atualmente eu sou membro do comitê do GT e atualmente eu sou vice-coordenadora do comitê científico. Então, tudo isso é um aprendizado do ponto de vista, por exemplo, da responsabilidade que a Amped tem com a produção do conhecimento na área da educação. E, mais especificamente, o GT8 tem com o campo da formação de professores. Então, eu fui formada pela Iria Brezinski, eu fui formada pela Marli André, eu fui formada, a Vera Placo participou muitas vezes, Bernadette Gatti participava, professora Helena Freitas participava. Então, eu acho que essas referências que a gente teve, eu não posso dizer que vocês não têm hoje, porque nós somos as referências, mas são referências assim de uma época, de um tempo, né? De toda essa luta que eu falei, pós-ditadura, enfim, então são mulheres, né? Só falei mulheres aqui. Tem o Júlio Diniz também, que é uma referência, que é um homem. É, mas ele é mais novo, né? Ele tá mais para o nosso grupo do que do grupo dessas pessoas que eu estou falando. São mulheres fortes, né? Mulheres que, de certa forma, por exemplo, a Iria Brezinski, ela tinha uma luta política muito grande dentro do GT, mas ela tinha uma luta política muito grande dentro da Anfop, né? Que é uma outra instância. Então, tudo isso vai se delineando, tanto é que hoje eu sou associada à Anfop, enfim. Então, toda essa trajetória foi me formando como pesquisadora mesmo, né?
não só do ponto de vista político, que eu acho que é importante, mas essa dimensão política ela vem do meu trabalho na prefeitura, ela vem da minha atuação no sindicato, ela vem da minha atuação no partido político, tem história aí, né? Então tem várias formações, né? As pessoas com as quais eu fiquei mais próxima, enfim, né? Mas essa trajetória de pesquisador, então tem a trajetória política, mas tem uma trajetória ética. Eu acho que a Amped também me ensinou a ser ética na pesquisa, né? Quando você dá parecer, quando você, né, as pessoas submetem o trabalho, então o que você olha, o que é importante para a produção do conhecimento, então, enfim, uma série de coisas, né? Mas eu diria que o GT8 foi o lugar em que eu aprendi a entender o que é um campo de pesquisa, né? A aperfeiçoar o meu entendimento sobre esse campo de pesquisa e a esse debate sobre o que é a pesquisa no Brasil. Eu diria hoje, isso é uma fala que eu faço em qualquer lugar, então pode ficar registrado, eu diria hoje que se a gente não tomar cuidado, a Amped vai perder esse espaço formativo para os pós-graduandos, né? Se virar um grande evento como será esse agora em João Pessoa, né? Eu tenho algumas restrições porque eu acho que uma associação ela precisa, a Associação Nacional ela precisa se concentrar na produção nacional sobre os campos da educação para pensar do ponto de vista da produção do conhecimento, né? Qual é a intervenção que a gente pode fazer na sociedade, né? E para isso a gente precisa, não dá para apresentar 100 trabalhos, a gente precisa apresentar só 50, não dá para apresentar 100, porque aí não tem qualidade, mas também sou um pouco voto vencido nisso, né? A gente tem tido pouco tempo para refletir, por isso que eu falo que é importante essa experiência aqui, né? Para você olhar para você, olhar, revisitar o que você escreveu, ver o que seus orientandos estão escrevendo, ver se tem coerência, né? O que isso está impactando na realidade. Produzir conhecimento não pode ser uma coisa, não é uma coisa rápida, né? 2 anos de mestrado é muito rápido. Então, a gente vai entrando numa lógica que, ao menos, a gente, tudo bem, a gente vai ficar assim com a água no pescoço, mas a gente ainda não enterrou a cabeça, né? Então, é necessário que a gente levante mais a cabeça e faça a crítica, porque se a educação básica, né, está sendo influenciada muito, né, de uma forma muito grande, seja a nível nacional, municipal, enfim, né, por essa ideia de que os sujeitos devem ser formados, né, para o mercado de trabalho, para empreendedorismo, né, para resumir o assunto, né, eu não vejo diferente na universidade, só está um pouco mais para trás, assim, mas isso está muito acelerado, e a pós-graduação tem sido a porta de entrada para esses deleites, né, e a gente precisa fazer essa autocrítica, senão nós vamos sucumbir. Eu não ando muito otimista nesse sentido, mas... E o GT8, só para dizer que ele me forma o tempo todo, o GT8 é um lugar que a gente ainda faz isso. A gente ainda faz isso. A gente discute, a gente tem um seminário que é um ano antes da reunião nacional, então a gente reúne pesquisadores do Brasil todo, a gente faz reuniões durante o ano todo, a gente troca, a gente pondera coisas, né, para organizar a reunião anual, nacional. Então, ainda é o GT8 está sobrevivendo a essa ideia de coletivo, né? E isso é muito importante. Os coletivos são muito importantes. Cadê você? Acho que eu saí. Ah, não, eu bati aqui. Os coletivos são muito importantes para essa conjuntura atual e a gente tem que preservar esses coletivos, sejam os grupos de pesquisa, sejam, enfim, acho que é isso. Ah, e os meus É, orientantes também me ensinam muito, né? Não posso, é que são muitas coisas para abordar, mas a gente aprende muito com os orientandos também, né? quer complementar? Pode complementar Não, sobre os não, a gente aprende orientandos. muito, né?
porque a gente também vai aprendendo a ser formador, a gente vai aprendendo a ser professor, tem o saber da experiência, que o Tardif tanto fala, na pós-graduação também, a gente vai aprendendo a ser orientadora, né? Eu não sei se eu estou pronta já, mas não é fácil, mas a gente também vai aprendendo, né, a ser orientador. Com vocês, É, né? nossa, está sendo uma conversa assim muito potente. O Zé Mário, ele tá com uma dificuldade. Ele mandou uma mensagem aqui e já de antemão a gente já pede desculpa por ele não estar conseguindo participar, mas é questão de conexão, né? Internet, provavelmente. E ele tá tentando de tudo, mas não tá dando certo. Mas ele já tá te enviando esse pedido de desculpa. Mas a gente quer já começar falando, agradecendo já, caminhando aqui para o final, por esse momento tão potente de reflexões de contribuições e reflexões que vão ser extremamente importantes para a gente rever para os nossos colegas da turma, para, né, continuar o trabalho, a ideia do trabalho da disciplina da professora Luciana. Uhum. E, bom, agora, já que a gente está caminhando para o final, queria te deixar um espaço. Você quer fazer alguma consideração a mais? Quer falar algo que você acredita ser pertinente, importante, algo que queira destacar? Agora mais livre. Então, aqui está acontecendo uma coisa engraçada. Eu não falo espanhol muito bem, eu estou estudando espanhol, né? Então, a gente se vira aqui, estou me virando um pouco, né? Que é outra coisa que eu aconselho vocês, né? Façam uma língua, duas, três, mais jovem, né? Eu não tive essa oportunidade. A gente faz instrumental, mas não para falar, fluência, não, né? E eu estou tendo que me apresentar nos lugares que eu vou, tenho que me apresentar. E eu estou me dando conta, é muito engraçado isso, né? Acho que tá muito à flor da pele, por isso que eu vou falar. Eu estou me dando conta que eu tenho quase 40 anos de magistério. Porque eu me apresento e vou falando, né? Não falo tudo que eu fiz, como eu fiz aqui hoje, mas eu vou falar, olha, eu tenho 40 anos, né? E assim, e aí eu me fiz essa pergunta, eu falei assim, Magali, como é que você tem 40 anos, está fazendo um pós-doc nessa aventura? É uma aventura, né? Como é que é isso, né, para mim? E eu acho que é isso mesmo. Então, o dia que eu decidi sair do magistério, que foi quando eu me separei, que eu fiquei quase maluca, eu era jovem, precisava de dinheiro, fui vender tecido numa loja no Brás. Para quem conhece São Paulo, sabe o que é o Brás. Saí, falei, não quero mais. Não dá, isso aqui não dá para mim, não quero. Tinha muitas memórias, né? Eu fiquei um ano fora. Um ano. Então, eu tenho 39, não tenho 40. Fiquei um ano fora, acho que foi 82. Foi aí que eu entrei, né, na prefeitura, é, depois, né? E voltei. Então, é assim, são quase 40 anos de muita imersão, né, na profissão, de muita imersão na profissão. Então, eu nunca estive na profissão de uma maneira assim, putz, não dá para mudar de profissão agora, né? Não, eu sempre estive na profissão, isso acho que é meu lado freiriano, né? Muito imbuída dessa ideia de que, apesar de salário, eu não estou falando de assistencialismo, de vocação, não é nada disso. Eu acho que de onde eu vim e onde eu estou, eu até consegui um nível financeiro bastante estável, né? Talvez se eu tivesse feito outra coisa, eu estivesse melhor, mas quando eu me comparo, né, com a maioria da sociedade brasileira, eu estou muito bem, digamos assim, né? Estou muito bem. E eu sempre brinco que eu estou bem graças ao Lula, porque o Lula que colocou as vagas da expansão da universidade pública. E se ele não tivesse colocado a expansão as vagas da universidade pública, eu não teria feito o concurso e eu não teria emprego hoje no magistério, porque eu sou doutora, eu sou cara, né? Eu estaria trabalhando em 500 universidades, aí faculdades, aquele trabalho precarizado, enfim. Então, eu sempre gosto de lembrar isso, né?
Então, eu não estou falando de condições financeiras e condições mais objetivas, eu estou falando de um compromisso político mesmo, né? O dia que eu achar que eu tenho que parar, que eu estou desanimada, embora ultimamente eu ando um pouco desanimada com a conjuntura mundial, né? Então, eu sempre estive nos lugares que eu estive, sempre muito acreditando que a gente não transforma a sociedade, né? Mas a gente transforma as pessoas para transformarem a sociedade. Isso é absolutamente freiriana. Então, não consigo estar na escola pública sem debater a importância da escola pública com as meninas que eu estou formando. Eu não consigo estar na pós-graduação sem debater a importância da pós-graduação em educação na sociedade brasileira para além do produtivismo. Eu não consigo, é uma coisa muito inerente, né? Então, são 40 anos de muito sentido para mim, é isso que eu estou querendo dizer, muito sentido para mim aquilo que eu faço. Agora, parece que é tudo bom. Não, não é. É difícil, né? A gente vai o tempo todo sofrendo as pressões e não é fácil, não é fácil. Então, eu só estou contando o lado bom. Mas o que eu queria dizer é quase que uma mensagem, né? Porque a gente faz mestrado, aí é um tempo curto, aí não dá tempo da gente fazer a pesquisa como a gente quer, a gente vai para o doutorado. Então, assim, isso faz parte, é um processo, é um processo. O que vai dando liga a isso é o sentido que a gente imprime a tudo isso. Então, poder entender que eu não consegui fazer a pesquisa dos meus sonhos é importante, porque eu entendo qual o sentido da pesquisa que eu estou desenvolvendo e o quanto isso que eu consegui fazer consegue contribuir com o campo, com os meus alunos, sei lá, né? Então, eu acho que é um pouco isso. O quanto você conhece o sentido, não é o significado, eu estou falando da subjetividade, o sentido daquilo que você faz. Isso é muito importante, né? E para mim, hoje, dar sentido à sua ação profissional e pessoal, né? Porque não está separado, mas é compreender o que está em jogo na sociedade hoje e no mundo. É tentar ter essa compreensão, porque nós estamos caminhando para um mundo muito, muito complexo, né? Então a gente não é uma questão de direita e esquerda que eu estou dizendo aqui, porque isso é uma discussão muito simplificada, mas é a ideia de um mundo absolutamente totalitário, em que poucas pessoas importam, né? Ou a ideia de um mundo em que as pessoas terão um lugar, elas têm que ter um lugar de dignidade. Para mim, é essa polarização hoje, mas a gente ainda não entende muito como é que isso está se formatando, né? Acho que as redes sociais estão envolvidas nisso, os discursos são escamoteados, a gente, para ser cidadão hoje, não é muito fácil, porque a gente precisa entender muita coisa, né? Então, os jovens têm um desafio, assim, muito grande pela frente, né? De fazer um trabalho a partir daqueles que já fizeram antes de vocês, né? Então, é um pouco isso. Não é fácil, não. Não é fácil. Até porque tem vida para além do trabalho, né? É um cenário bem desafiador para gente que está aqui na resistência, né? Não, e não tem, e assim, só para terminar, não tem receita, não adianta olhar para os anos 80, porque são anos diferentes, não adianta, não adianta, né? É, a gente, a gente fala aqui, né? Ontem eu estava conversando com um colega argentino, o Milei está muito mal. Alguns dizem que, inclusive, é possível que ele, enfim, sofra um impeachment, porque ele está muito mal em todos os sentidos. A economia vai muito mal, né? Todo mundo está reclamando. E aí eu falei para ele, eu falei, pois é, ele pode cair, que é o que aconteceu no Brasil. Mas as pessoas que votaram nesse sujeito, as pessoas que acreditaram nesta pessoa, neste programa, elas continuam acreditando. Eu acho que é esse o nosso desafio. A gente tem aí uma parcela de pessoas que continuam acreditando
que o Paulo Freire é comunista, que a universidade pública não faz nada, não serve para nada, né? Que o dinheiro que vai para a cultura é um dinheiro que é roubado, que não adianta de nada, né? Que o orçamento para a cultura, que é ínfimo, é um orçamento que não deve servir, não deveria ir, porque a cultura não serve para. Então, a gente tem uma parcela que as escolas militares são melhores. Então, a gente tem uma parcela da população, não é uma pessoa, é uma parcela da população que acredita nisso. Então, a gente precisa entender como que essas pessoas, quem está fazendo essas pessoas acreditarem nisso. Né? Enfim, acho que é isso. Muita coisa para fazer. Sim. Zé Mário? Tá Ô, conseguindo Zé falar? Mário, é duro, né? Porque ainda bem que a minha internet não deu problema, porque costuma dar. É assim mesmo. Bom, é incrível essa conversa, tá sendo um momento único, assim, muito precioso mesmo. Principalmente, assim, para mim, um momento formativo, reflexivo, esse espaço aqui de te ouvir, de aprender um pouquinho. E acredito que para quem tiver acesso a essa entrevista também vai ter aí um conhecimento rico, acesso a um conhecimento rico, a reflexões incríveis e potentes. Agora, para finalizar, né? Infelizmente, a gente vai finalizar aqui, tá, Zé Mário? É, o Zé Mário tá com problema na conexão, mas a gente pensou uma espécie de ping-pong. Opa, peraí, ó, o Zé Mário pediu para entrar aqui. Zé Mário, conseguiu? Acho que não. Enfim, a gente pensou numa espécie de ping-pong. Ah, eu vou falar uma palavra e você vai responder com uma palavra. Tá bem. Aí é difícil, hein? Para quem fala muito é difícil, mas vamos lá. A gente já foi construindo todo esse caminho de reflexões, e aí você vai nos responder com uma palavra. Essa é a dinâmica. Pronto? Preparada? Preparada. Bom, escola, Emancipação. magistério, Profissão. pedagogia, Formação. pós-graduação, Produção de conhecimento. pesquisa, É, hum, marco teórico. formação, Formação. É, devir. docência, Docência. Hum, docência. Realização. Não é a melhor palavra. Para mim é realização. educação, Docência eu acho que é troca, acho que a palavra troca, troca entre seres humanos. ok. Qual é a palavra? Desculpa, a última? A última, educação. Educação, esperança. Bom, é isso. Ah, que bom. É, Queremos agradecer, Magali, pelo seu tempo, por disponibilizar esse momento, por se entregar aqui pra gente, por nos dar essa oportunidade. É uma honra mesmo. Eu estou, assim, encantada. Muito obrigada mesmo por ter disponibilizado esse tempo, investido esse tempo na gente, investido esse tempo na formação, na nossa formação. E, enfim, é isso. Deixamos aqui o abraço, o beijo da professora Luciana também. Desculpas do José Mário, que infelizmente aí por conta da conexão não pôde continuar, mas ele estava ouvindo tudo
e agradeceu muito também a todas as suas contribuições e a gente quer agradecer, tá bom? Muito obrigada. E quer falar mais alguma Não, coisa? só agradecer, né, a professora Luciana, porque na verdade é uma proposta muito legal, né, que ela se propôs, né, ela que sugeriu que vocês fizessem isso. Então eu queria Isso. dizer que é uma proposta bem legal, e que valoriza também, né, os colegas do GT, enfim. Então um abraço para a Luciana, agradeço, né, a ideia genial que ela teve. E também foi muito gostoso falar com vocês. Acho que as perguntas que vocês fizeram, pude falar bastante. Acho que de vez em quando é bom falar da gente, da nossa trajetória, né? Então, eu acho que é isso. Agradecer e estou à disposição, tá bem? Muito Ah, e José obrigada. Mário, lamento, José Mário, mas não tem que se desculpar, porque a internet é assim, né? Não tem jeito. É, mas não tem problema nenhum, não. Depois acho que ele ouve, não sei se ele me ouviu, depois ele ouve a gravação, né? É que frustra um pouco, né? Mas não tem Ele para mim não acabou tem de problema mandar. nenhum. Eu entendo perfeitamente. Obrigada, Tá ele bom? acabou de mandar. Ouvi tudo, participei de tudo, tentei de tudo, mas não deu certo. Uma Coitado. pena. Uma Mas pena muito para ele, né? Para obrigada. ele. É, Obrigada, então, Ilse. Qualquer coisa eu estou por aqui. Tchau, tchau, Dá um viu? beijo para o José Mário também. Tá bom. Bom sábado. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não me ouviu? Oi, você tá me ouvindo? Damari? Ah, você tá me ouvindo? Ah, é verdade, você tá me ouvindo aqui, né? Tá, onde que eu vou? De falar jeito, mas não fica Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. Oiê, tá me ouvindo? Tá. Agora eu coloco parar gravação? Isso, você tá me escutando? Tô. Isso, você clica em parar a gravação. Nossa, eu tentei de tudo quanto foi jeito, não sei o que foi. Olha, mudei a internet, tentei entrar pelo celular, eu fiquei pelo celular e pelo computador, pelos dois assistindo tudo. Gente, não tá abrindo, né, a sua câmera. Não. Ó, aí Eu fiquei um tempão com as câmeras abertas e vocês não me viam. E eu me via movimentando, ligava o microfone, falava, vocês estão me ouvindo? Viu? Assim, assim. Não, Mas eu e ouvi. aí
sua voz entrava assim. Aí parava. Aí a gente parava. Zé Mário? Aí, Ai, meu Deus do céu. O outro saiu da tela que tá da gravação, só falta eu ter perdido. Perdi. Meu Deus. Vamos lá. Então, para eu não perder, me ajuda. Você vai lá parar a gravação, porque se eu sair da E aí? agora eu não sei se vai para sua